Olá, você que se conectou aqui no podcast Vida Moderna. Eu não sei se você está me vendo ou me ouvindo, porque nós estamos nas principais plataformas de áudio do mercado e também no YouTube. Se você estiver aqui no YouTube, aproveita e curta esse vídeo, curta no YouTube, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber tudo que a gente postar aqui. E eu estou aqui hoje com o Luiz Pedro Ares, que é gerente de desenvolvimento para a América Latina da Pazler. Tudo bem, Luiz? Como é que você está? Tudo bem, Guido. Aqui, de volta aqui para o Brasil. Pois é. Fazendo uns eventos e vindo aqui te visitar. E obrigado pelo convite. Imagina, é sempre uma honra ter vocês por aqui. E você chegou hoje, né? Hoje de manhã, né? Eu cheguei ontem. Ah, ontem? Ontem, sim. E foi tudo bem a viagem? Tudo ótimo. Tá bom. Vamos lá, então. Primeiro eu vou querer que você posicione a Pazler, quer dizer, você como gerente de desenvolvimento para a América Latina, né? Uhum. Vai explicar para quem está ouvindo a gente qual que é o papel da Pazler, o que ela faz, o que ela desenvolve e como que ela está na América Latina hoje. Tudo bem. Bom, a Pazler é uma empresa de tecnologia alemã e começou em 1997 como uma solução para monitoramento de tráfego de dados de roteadores. E hoje em dia, com as oportunidades no mercado, a solução foi ampliando sua abrangência de monitoramento e hoje é uma ferramenta que monitora IT, OT e IoT. E na América Latina, nós estamos constantemente crescendo, 15%, 20%, dependendo ao ano, em crescimento de novos usuários e mantendo a nossa base instalada firme com a gente. Tá, ok. Você falou algumas siglas aí, né? Quais são essas siglas? OT, por exemplo. OT é Operation Technology, tá, ou seja, que tudo que é dedicado a fábricas, indústrias, okay? É a operação da maquinária industrial. Sim. Okay? A IoT é a internet das coisas. Internet das coisas. E a exatamente. última, qual que é que você falou mesmo? TI. Só isso. Isso. Né? Tá bom. Por que eu estou pedindo para você falar isso? Porque quem está vendo a gente aqui pode não saber o que são essas siglas, né? A gente está acostumado, não precisa. Sim. Mas quem vai ouvir a gente pela primeira vez, por exemplo, pode ficar um pouco perdido e falar o que ele quis dizer com isso. Tá certo. Então é o seguinte, como que o mercado hoje ele é bem aberto ao monitoramento disso tudo? Ou falta ainda muita... Vou te falar que 10 anos atrás, por exemplo, ninguém conhecia muito monitoramento. Pois é. Então, e pouco a pouco, algumas empresas foram introduzindo isto, porque começaram a perceber que tinha coisas importantes que estar medindo dentro da infraestrutura que eram críticas para a continuidade e a operação da mesma. Sim. Hoje em dia, e a maioria das empresas tem sistemas de monitoramento, mas ainda existem empresas que não têm um sistema de monitoramento ou monitoram parcialmente as suas infraestruturas de TI, sem saber de que é um conjunto, de transmissão de dados, é um fluxo de transmissão de dados contínuo e que cada dispositivo dentro da rede é crucial para essa transmissão e que os dados cheguem ao seu destino final. Então, eu acredito que hoje já as empresas estão vendo que o monitoramento é algo indispensável para uma empresa que depende da infraestrutura virtual. Sem dúvida nenhuma. Agora, que tipo de... O que é monitorado na empresa? O que vocês monitoram nela? Porque quando você fala monitoramento, tem várias coisas que podem ser monitoradas, né? Sim. Em tecnologia, inclusive. Sim. Né? Você acabou de falar em dados. Quais são os monitoramentos possíveis? Não precisa detalhar cada um, né? Só para a gente ter uma ideia. Mais que tudo, o que nós monitoramos é o fluxo de dados e que cada um dos dispositivos que tem uma função dentro da rede esteja funcionando e cumprindo com essa função, para que não fique curto de recursos e para que não tenha uma queda ou uma lentidão dentro da rede. Porém, PRTG, que é a nossa solução de Pester, ela tem capacidade para monitorar infraestrutura física. Nós podemos monitorar várias coisas fisicamente, que são, por exemplo, câmaras de segurança, pontos de acesso, abertura e fechamento de portas, e podemos monitorar maquinária industrial,
sensores de emissão de gases, de CO2, de monóxido de carbono. Podemos controlar, otimizar o uso de energia, de água, enfim, várias coisas podem ser monitoradas. Entendi. Se eu estiver errado, você me corrige. Quer dizer, com monitoramento desse tipo, você transforma a empresa altamente preditiva que dá, inclusive, para otimizar lucro e tudo mais, né? Totalmente. Porque a partir do momento que você prevê que um equipamento, por exemplo, ou um setor dela vai entrar em saturação daqui a um tempo, você pode já tomar providência para que não aconteça isso. Totalmente. Inclusive, o PRTG tem a memorização de como... fica histórico também. Fica um histórico, então, depois de um tempo, o PRTG já sabe qual é o movimento de dados e o comportamento de tua rede por dia e por horário. Entendi. Então, ele pode ser preditivo, falando aqui tem uma coisa que é inusual a esse horário e nesse dia. Então, entendi. E isso te faz ser preditivo e tomar uma ação rápida antes de que aconteça alguma coisa. Quer dizer, a inteligência artificial entra forte aí, então. Totalmente. Né? Quer dizer, já entrava antes, pelo jeito, né? Sim. Quer dizer, não é uma coisa que de alguns anos só para cá que vem se falando, né? Vocês já utilizam isso há algum tempo já, né? Ele faz um comparativo com um log, histórico. Sim, okay? sim, Ele faz um comparativo e sabe, sexta-feira à tarde, já todo mundo foi embora, e então não vai ter um tráfego grande na rede. Então, se tiver um tráfego um pouquinho acima do normal, aí vai te avisar, aqui alguém ficou no escritório. Então, e você tocou num ponto aí também que eu ia ver com você, que é o seguinte, que é o ESG, né? Sim. Como é que está isso na América Latina, já que você é América Latina, e como que está especificamente no Brasil? Existe essa consciência? Como é que você mede? Como é que vocês medem isso? Ok. Nós fizemos uma pesquisa disso, Guido, internamente com nossos clientes. Okay? São mais de 600 mil clientes já no mundo inteiro. E nós fizemos uma pesquisa da qual participaram 44% ou 45% desse pessoal era da América Latina, sobre o ESG. Okay? E, na verdade, a maioria das pessoas, 80%, 85%, estão cientes de ESG e da necessidade de tomar ações. Mas muito poucos tomam ações e muitos ainda não se importam com isto. Até parece LGPD isso aí. Porque... Sim, não se importam. Mas não é, hoje em dia até é uma questão de marketing, não é isso, né? Não, é uma questão de consciência. Então, de consciência, mas está sendo usado, o marketing está usando muito isso também, né? Para mostrar que é uma empresa sustentável, para mostrar que é uma empresa. Agora, como é que se mede isso? É muito difícil, né? Eu acredito que sim, existe marketing, você encontra artigos falando sobre ESG, alguma literatura sobre isto e a necessidade disso. Mas eu acredito que isto é mais questão não só de consciência, mas questão de pessoas encarregadas em cada empresa de tomar uma ação proativa e fazer as coisas acontecerem. Então, eu usei essa expressão do marketing justamente para a gente mostrar que não é só marketing, né? Não. Quer dizer, o marketing é a menor coisinha daí, mas que aparece mais. Né? Ou seja, se eu estou encarregado em uma empresa de fazer esse trabalho, então cabe a mim fazer esse trabalho. Claro, ok? Sem dúvida. Mas na maioria das empresas se sabe que fazer isto significa investimento, significa várias coisas assim, que hoje em dia muitas empresas não estão dispostas a fazer. Não. A outra coisa também é de que ainda existe muita dúvida em cima de ter todos os dados da empresa, etc., na nuvem, ok? Muita gente tem medo, o que acontece se isto dá um problema e perdemos todos os dados? Eu acredito, e também tem uma parte de ignorância, de saber de que não... É meio cultural a coisa. Exatamente. Tem muita parte onde as pessoas não têm realmente aprofundizado o que pode ser feito dentro da empresa, porque você não precisa trocar tudo. Não. Pode começar com pouco a pouco. Exatamente. Okay? E fazer um plano a longo tempo. Exatamente. Para ir mudando as coisas aos poucos. Agora, essa pesquisa que você falou aí, né?
Com quem que vocês fizeram? Qual o número de pessoas que foram pesquisadas? Posso falar pessoas, né? Não precisa falar empresas, né? Sim. Que foram pesquisadas. E o que te impressionou mais nessa pesquisa? Ok. Olha, a pesquisa foi feita internamente dentro de nossa base instalada. Sim, na base, né? Sim. E foram ao redor de 1.000 e poucas pessoas, 1.050, 1.100 pessoas. Okay? E, na verdade, me impressionou muito que já na Europa e em Estados Unidos não tanto, mas na Europa já estão mais cientes disto e estão tomando já atitudes um pouco mais direcionadas a mudar isso. Mas na América e na América Latina ainda a resistência a isto é muito grande. E muita gente, o que me impressionou é que muita gente não se importa. Não estão nem aí para isso. Ou seja, não estão se preocupando com isso, não estão preocupados em isso. Isso realmente me impressionou, de eles verem que não tem essa preocupação. Mas o que é isso? É falta de saber como monitora? É falta de monitoramento? É o quê? Eu acredito que muitas pessoas não sabem de que eles podem ter uma ferramenta, que tem uma ferramenta, porque todas estas pessoas foram da nossa base instalada, que tem essa capacidade de monitoramento. Okay? Às vezes eles falam, não, mas eu não vou entrar num webinar de IoT ou OT, porque eu não uso isso. Sim. Ou seja, existe uma grande diferença entre um técnico ou um administrador de TI e alguém que usa isso para OT ou para IoT. Ou seja, são dois personagens totalmente diferentes. Okay? Então, um está acostumado a dados. Os outros, geralmente, são engenheiros. Okay? Engenheiros que vêm uma fábrica, engenheiros que vêm... Então, a mentalidade é totalmente diferente. Tem que ter um blend para essa convergência funcionar. Verdade? Então, isso é parte disso. Ou seja, e outra coisa também, o administrador de sistemas, ele é pago para ele manter a rede funcionando e os dados transmitindo. Ponto. Claro. Ele não está se importando se ele está economizando energia, ou está economizando água, ou se está medindo. Ele não se importa com isso. Eu estou com uma cola aqui dessa pesquisa e esse dado aqui é impressionante que eu vou falar para vocês aqui. 85% dos entrevistados disseram que a sustentabilidade é um valor crítico para as empresas onde eles atuam. Só que 61% ainda não utiliza nenhum sistema de monitoramento. Né? Quer dizer, 61% de 85%, quer dizer, é um número enorme, né? Enorme, sim. Sim? Ou seja, você pode ver só aí, você pode ver que muito disso também não é falta de conhecimento. Pois é. Porque se 85% falando que é crítico, e desses 65% te falam que não fazem nada, então quer dizer que é como aquele vizinho que vê coisas erradas do lado e não toma uma ação e não faz nada. Exatamente. Quer dizer, esse também dá para a gente olhar aqui entre um copo meio cheio ou meio vazio, dá para gente que é uma baita oportunidade de mercado aqui. Totalmente. Né? Exatamente. E me parece estranho, porque a Pestler sempre está fazendo webinars sobre IoT, sobre TI, sobre o uso da ferramenta para medir. Inclusive, nós temos uma missão para 2030 que é ajudar a baixar o uso dos recursos usados pelo homem utilizando a nossa ferramenta de monitoramento. Sim. Okay? Então, o que quer dizer isso? Que todas as empresas que estão utilizando a nossa ferramenta, eles têm essa possibilidade de monitorar. Okay? Coisas que são importantes para o meio ambiente e para chegar a esse compliance de ESG. Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho de storage agora, né? Okay. Eu tenho aqui que em relação ao storage, 23% utilizam soluções verdes, somente, né? Sim. E 10% baterias com recursos de inteligência artificial. E 18% dos gestores entrevistados pela Pestler disseram que não se preocupam com sustentabilidade em TI. O que é um número enorme também, né? Enorme, exatamente. Ou seja, se você fazer as contas que de 1.000 e tanto, 18% não estão nem aí. Pois é, 200 pessoas. Tranquilamente, sim. É muita coisa, sim.
eu acredito que tudo leva um tempo. Sim, Guido. sim, Tudo sim, leva um sim. tempo, tudo leva um reforço de estar constantemente mostrando não só o compliance de chegar nisso, mas as vantagens que traz isso para eles. Claro. Ok? Porque se você fazer uma análise, tudo que um cliente pega e compra ou adquire é porque ele vai trazer uma vantagem para ele. Sem dúvida. Okay? Uma vantagem, vai melhorar alguma coisa, vai solucionar um problema, senão ninguém vai fazer nada. Então, é isso que é o caminho. Mostrar que isto vai solucionar um problema, que isto vai trazer um benefício para eles e que isto vai arrumar algo e vai melhorar alguma coisa. Pois é, tem um outro número aqui que eu achei interessante, que é o seguinte. Enquanto 51% dos gestores de TI na Europa dizem que estão preocupados, aqui nas Américas 45% dizem que adotaram uma estratégia, agora na Ásia 37% só, né? Também. Mas também você tem que pensar que eu praticamente acho pelas regiões que nós temos de venda e tudo, a Ásia também ainda é uma região em crescimento, ok? Sim. Em muitas coisas. Tem muita tecnologia, tem muitas coisas, mas em relação à mentalidade, e isto ainda parecem terceiros mundo. Então, mas é gozado porque são os países mais antigos, pelo menos historicamente falando, né? Sim. Sim. Mas eu te falo uma coisa, eu tenho conversado com colegas que estão encarregados das mesmas áreas em Ásia e tudo, e praticamente nós temos os mesmos problemas que na América Latina. Ah, sim, tem. Parece que a coisa é meio nivelada, né? Exatamente. São regiões emergentes. É impressionante. Sim. Enquanto que Europa e Estados Unidos já estão num outro patamar, né? Em outro patamar, principalmente a Europa. Principalmente a Europa. Sim. Eles têm uma preocupação muito maior, né? É só você ir nas cidades e você nota na cidade, quando você chega, o modus vivendi dos europeus é totalmente diferente. E aí você pode comprovar que realmente as pessoas têm essa consciência com o meio ambiente. Sim. Na sua opinião, o que falta para despertar realmente nas empresas essa necessidade? É evangelização do que é ESG? É o quê? Parte, e eu acho que parte também são leis. Ah, tem que ir na caneta mesmo? Eu acho que sim. Mas tem que ser leis comprovantes, que sejam comprovantes de que é necessário. Porque em muitas coisas existem leis, mas não tem provas de que isso é o melhor caminho. Exatamente. Então, quando você tem o melhor caminho, ok? E você pode mostrar isso, então aí a coisa pode mudar. Então, aqui, eu vou pegar aqui, já que você falou nisso. O Parlamento Europeu regulamentou em 2021 que a meta de redução de 55% das emissões seja atingida até 2030 e até em 2050 a neutralidade climática das empresas na região, né? O Brasil já tem uma legislação semelhante, mas só que é de fevereiro de 2020, né? Mas só que ela é meio ainda, ninguém sabe, né? Ninguém conhece ainda. Não. E na América Latina é a mesma coisa? Também. E você sabe o que acontece também? Que existe também, sempre, existe os de pró e os de contra. Sim, claro. Okay? E isso sempre você vai ter, verdade? Você viu que já tem empresas aí que estão lutando para que os carros fiquem elétricos, ok? Porque supostamente eles têm 49% das emissões de CO2 no mundo. Sim, okay? sim. E houve um legislador em Estados Unidos que sentou com este grupo que queria fazer isso e perguntou para eles quanto por cento que eles acham que aumentou o CO2 nos últimos anos. E uns falavam 5%, outros 7%, outros 8%. Tal. E ele mesmo falou para eles, de uma década para cá, aumentou 0,1%. Pois é. De 0,3% a 0,4%. E se vocês diminuem e baixam de 0,2%, as plantas morrem. Então, você tem essa diferença entre os que querem uma coisa e os que não.
E tudo isto deixa dúvidas, né? Deixa dúvidas de se isto é verdade, se isto não é verdade. Se isto fica uma coisa... Exato. Então, tudo isso gera para você o quê? Não me importo com isso agora. Principalmente porque vai mexer no bolso, né? Exatamente. Ou no bolso, ou no caixa, ou no budget, ou seja lá onde for. Você sabe que hoje em dia as empresas estão tentando diminuir custos em TI. Sim, é. Sabe? A grande meta é essa, não Exatamente. é no lucro, é diminuir custo, aumentar lucro. Né? E a gente tem encontrado muita gente, ok? Você encontra pessoas que você tem que ligar para eles e falar, escuta, o que foi que você não renovou? Não, é porque estão baixando, enxutaram nosso orçamento e temos que procurar aonde que nós temos que... Então, na verdade, é que tem gente que vê licença de software como custo, por exemplo. Exatamente. Não é, né? Não, nunca. Nunca. É um benefício. Tem gente que vê segurança da informação como custo nas empresas. Imagina. E não tem ideia. Uma vez eu entrevistei uma pessoa aqui que ela falou assim, é muito fácil você medir o custo do impacto de uma invasão. Você tira todos os computadores da tomada da empresa durante 4 horas. Exatamente. É isso aí. É isso. Ou alguma... Deixa isso. Nós já tivemos problemas em Costa Rica de que subimos de... o próprio governo da Costa Rica, eles tomaram várias instituições deles durante dias. Não vou falar para você horas. Hackers que tomaram conta de toda a infraestrutura. Então, e manter um software atualizado ajuda a você não ter essas ameaças porque você tem a segurança atualizada. Okay? Então, quer dizer, é muito complicado mesmo, né? Quer dizer, sim. Você tem um case, tem um estudo de caso de uma empresa mexicana, se eu não me engano? Sim, em Yucatán. Nós temos um caso de estudo onde nós monitoramos todas as bombas e os sistemas que utilizam para reciclagem de águas residuais. Tá. Então, o que é que nós fazemos? Nós estamos sempre prevendo que todo o funcionamento da planta esteja funcionando, okay? Que as bombas estejam funcionando bem, para evitar de que, como é um processo, Guido, de águas residuais que vão desde chegarem como esgoto para saírem puras, sim, passam por vários tanques de tratamento. Tá. Okay? Se falhar alguma das bombas, esta água que já está praticamente limpa, vai mandar a outra e vai contaminar. Então, tudo tem que ser uma sequência. E nós, o que fazemos é que nós mantemos esse monitoramento para ver que tudo esteja funcionando corretamente, para evitar uma contaminação das águas que já estão sendo limpadas, porque senão vai ter uma contaminação e vai chegar na tua casa a água, esgoto de novo. Exatamente. Agora, como é que o pessoal dessa empresa, eu não sei quantos foram, a equipe, quer dizer, que decidiu aplicar esse monitoramento de vocês lá? Quer dizer, como é que foi essa decisão? Quanto tempo demorou para convencer que era bom eles fazerem isso? Em quem vocês chegaram primeiro? Quem foram as pessoas que defenderam essa bandeira dentro da empresa? Você tem ideia disso? Sim. Bom, o primeiro foi que... Eu estou te perguntando isso porque as pessoas aqui não têm ideia como é que começa um processo desse, né? A empresa, primeiro, eles estavam interessados em medir o que era, ou em monitorar a parte de TI, porque eles iam a conectar isso. Então, quando entraram em contato, nós falamos de que nós teríamos capacidade de poder monitorar as bombas, que era uma coisa crítica dentro do processo de limpeza. E aí nós fomos ver que tipos de bombas eles estavam usando, vimos que eram bombas modernas, que podiam ser monitoradas, etc. E decidimos fazer uma prova de conceito com eles. Então, o que nós fizemos? Antes de que eles comprarem, falamos, vamos fazer uma prova de conceito. Claro. E eles acharam maravilhoso, porque dessa maneira eles podiam controlar não só a parte de TI, sino que também podiam controlar toda a parte operacional e evitar qualquer contaminação com isso, porque para eles a bomba estar funcionando era crítica. A bomba, os filtros, todo o sistema que estava sendo utilizado. Então, depois que eles vieram e fizeram uma prova de conceito, eles decidiram pela compra. Entendi. Quanto tempo demorou isso, você lembra? Aproximadamente uns 8 a 9 meses. Sim. 8 a 9 meses. E eles estão com esse processo há quanto tempo já? Já tem talvez 1 ano e meio, mais ou menos. Aproximadamente. Deu para medir o retorno disso? Deu de imagem tudo e de...
Olha, eu não posso te dizer isso porque não estou a par disso, mas o que eu posso te garantir é de que eles estão muito contentes com esse monitoramento das bombas e para eles já perceberam que é uma coisa indispensável para que o processo possa ter sucesso e que as águas cheguem limpas. Porque, bom, então não tendo questionamento, não tendo reclamação, já é uma grande coisa. Uma falha de umas bombas de água aí seria quase como você falou, desligar todos os servidores tudo de uma empresa. E quais são as indústrias que mais demandam monitoramento? Qualquer tipo de indústria? Olha, qual o tamanho de empresa, por exemplo? Nós estamos em todo tipo, em tamanho e todo tipo de empresa. Agora, em indústrias, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma máquina de embotelhamento, de engarrafamento de cerveja ou de refrigerantes. Uma Fenza, por exemplo. Exatamente. Uma máquina gigantesca, ok? Você imagina o custo que isso tem de ficar parado? Sim. Ok. Agora, imagina o custo que uma máquina dessas tem se ela estraga. Sim. Então, o que é que nós monitoramos? Nós podemos vir e nós podemos monitorar ingresso de input de eletricidade, de amperagem, medir o nível de óleo em toda a máquina, medir as vibrações da máquina. Ou seja, quando uma máquina começa a desregular, ela começa a vibrar diferente. Sim, sim. Okay? Então, nós podemos medir as vibrações da máquina. Ah, entendi. Então, isso é uma coisa preditiva. Você pode vir e falar, a máquina está começando a vibrar errado. Okay? E o técnico, o engenheiro mecânico vai lá e dá um ajuste na máquina antes que ele estrague. Verdade? E empresa de serviço também é passível de ser monitorada? Se for empresa de serviços, por exemplo, de transporte de carga. De transporte de carga. Existem dispositivos que são conectados através de antenas de satélite, de várias maneiras de transmissão, e nós podemos ir monitorando aonde que está essa carga, nós podemos ir monitorando dentro se é um caminhão que leva produto perecível, que seja refrigerado, podemos monitorar o produto lá dentro e monitorar a câmera, qual é a temperatura que está, para que não vai estragar o produto, a localização do carro. Entendi. Ou seja, em muitas empresas de logística utilizam isso. Entendi. Aqui na América Latina, qual que é o principal mercado de vocês? Hoje em dia ainda é o TI, mas está começando a ampliar também em hospitais, okay? Já estamos em aeroportos, já temos muitos aeroportos que estamos monitorando, monitora câmeras, pontos de acesso. O aeroporto é uma infraestrutura física muito crítica. Okay? Sei. Ou seja, você... aeroporto é impressionante. Você pode ver em esses programas de alerta aeroporto as centos de milhares de câmaras que tem aí, pontos de acesso, etc. Ou seja, essas são coisas importantes para monitoramento. Então, aeroportos, hospitais, os dispositivos médicos. Sim. Você sabe que dispositivo médico não está feito para guardar imagens como que se fosse um servidor. Não. Ou seja, você cria uma imagem e essa imagem tem que sair e chegar às mãos de um médico ou de um sistema onde vai ser guardada. Então, nós precisamos ver que essas máquinas estejam funcionando, transmitindo esses dados para onde tem que ir. E, ao mesmo tempo, também, temos que ver de que uma máquina de radiologia dentro de um hospital tem um custo de um técnico e tem um custo para estar ganhando dinheiro. Claro. É isso que ela fez. Claro. Então, ficar parada uma máquina dessas é uma perca de dinheiro. Não só no custo do técnico, como a falta de uso e de poder gerar dinheiro com ela. Então, nós monitoramos tudo isso para que a máquina esteja sempre funcionando, para que esteja transmitindo os dados, para que esteja sempre com sua manutenção ao dia. E isso faz com que as máquinas estejam sempre disponíveis e funcionando perfeitamente. Sem dúvida. Para a gente finalizar agora, aqui no Brasil, como que você vê o Brasil na América Latina? Quer dizer, qual que é a importância do Brasil na América Latina para o seu negócio hoje? Ok. O Brasil sempre foi o nosso maior mercado, ok? Sempre foi o número 1, seguido por México. De uns 3 anos para trás, perdeu o lugar do México, ok? E o México passou a ser o primeiro. Eu acredito que uma das grandes coisas, desafios que temos aqui no Brasil é
o fato de os brasileiros gostarem de tudo que tem menos custo e ser gratuito. Sim. E eles vão atrás de soluções open source. Exatamente. Achando que é gratuito. Mas não é, né? Claro que não. Nunca. Não. Ou seja, você não pode ter engenheiros numa empresa desenvolvendo um software gratuitamente. Ou seja, não vamos cobrar salário, vamos fazer isso grátis. Imagina. Okay? Além disso, as open source são ferramentas que precisam de muito trabalho e muito recurso para ser configuradas, para ser administradas, etc. Então, tudo isso é um custo de recurso humano constante para poder administrar uma solução que é difícil de estar monitorando. Sem dúvida. Okay? Então, no final, você vai fazer as contas, sai até mais caro que ter uma ferramenta igual ao PRTG, que é paga, que é fácil de configurar, fácil de administrar e que tem todas essas opções de você poder monitorar o que você quiser. Só uma coisinha que me ocorreu agora, antes de terminar mesmo. O agronegócio brasileiro, que é um dos maiores do mundo hoje, né? Existe também monitoramento para o agro? Totalmente. Nós temos a nossa ferramenta monitora sensores de umidade, de temperatura, em silos, de luminosidade, sim. Em silos também podemos monitorar gases, podemos monitorar, por exemplo, estoque, quanto estoque tem, ok? E o mais incrível é que aqui no Brasil já tem empresas como a LoRa e a Sigfox, que são empresas de transmissão de LP1, que é Low Power Weight Area Network. E isto faz com que os dados se transmitam de lugares onde não tem internet. Okay? Você pode ter sensores que têm sua própria bateria e sua própria antena e faz a transmissão através de LP1. Chega num servidor e PRTG extrai os dados e mostra para você no dashboard da maneira que você quer. E você pode ver como é que está a umidade de tua lavoura, como é que está a luminosidade, ou seja, tem várias coisas. Inclusive, você pode acionar sistemas de rego automático. Sim. Sistemas de irrigação, né? Irrigação, exatamente. E vou te falar uma coisa, ainda mais. Na Costa Rica, já eles fizeram uns sensores que parecem um melão ou um abacate. Que interessante. Tem o mesmo tamanho, mesma dimensão, mesmo peso, tudo. E ele vai monitorando vibração, umidade, temperatura, várias métricas. E o que eles fazem é, quando eles fazem a colheita, eles metem esses sensores em caixas junto, que vão para o caminhão e tudo, e eles fazem todo o trajeto da colheita até o ponto final, para poder monitorar em qualquer momento aonde pode ter estragado a fruta por causa de alguma anomalia. Entendi. Muita vibração, muito calor, muita coisa assim. E dessa maneira, otimizar todo o processo de colheita até a entrega para ter uma porcentagem maior na colheita de fruta boa e que não estrague. Que tudo isso impacta, inclusive, até no preço. Okay? Porque isso já, todas as percas já estão calculadas no preço que vai chegar para você no supermercado. Você tendo mais porcentagem da tua colheita chegar no final, com qualidade, você tem menos preço, porque tem muito mais rendimento. Sem dúvida. Bom, eu poderia ficar conversando com você muito tempo aqui, mas eu tenho que seguir o meu tempo aqui, não tem jeito. Sem problema, o maior prazer. Eu vou querer conversar com você outras vezes. Sempre que você vier no Brasil aqui, é só bater aqui que a gente... Muito obrigado. A gente conversa. Eu agradeço. Porque assunto não falta, né? Não, tem muito. Eu ia falar sobre Big Data com você, por exemplo. Tudo bem, você extrai os dados. Agora, como é que é o pós-extração de dados, né? Vamos deixar para a próxima vez. Vamos deixar para a próxima vez. Vamos ficar sem assunto. Vamos ficar. Mas tem muito assunto. Tem demais. Muito obrigado por sua agenda. Eu sei que ela é concorrida. Você separou esses minutos para mim. Muito obrigado. Obrigado você, Guido. O que é isso? Prazer estar aqui com você. Igualmente. E você que está conectado aqui no podcast Vida Moderna, eu vou terminar agora como eu sempre termino, que além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento e eu te vejo num próximo podcast. Tchau.